Olá, pessoal. Boa tarde, alunos. Espero que estejam todos bem. Tenham passado um bom fim de semana. Apesar dessa semana ser uma semana de recesso, né? Que seria, né? Uma semana de recesso. Na realidade, foi mantido o recesso escolar, né? Mas ainda assim, eu vou estar disponibilizando mais alguns vídeos para a gente ficar, né? Em dia com a matéria mesmo, né, que à distância. Então, na nossa última aula, né, nós vimos as linhas de operação, nós deduzimos as linhas de operação e nós verificamos como trabalhar com essas linhas no diagrama de equilíbrio usando o método de McCabe-Thiele. Mas, né, nem sempre a gente tem um diagrama de equilíbrio disponível. Algumas misturas simples, nós conseguimos um diagrama de equilíbrio. Para outras misturas, não é tão trivial, né? A gente achar um diagrama de equilíbrio pronto. E mesmo que esse diagrama, ele depende da pressão, né? Às vezes a pressão de trabalho não corresponde à pressão da nossa coluna. Então, a gente pode sim construir, né, diagramas de equilíbrios para nossa condição de trabalho, né? Ou seja, temperatura e pressão, né? A gente já viu isso lá no comecinho do curso, mas é mais fácil nesses casos a gente trabalhar com as próprias linhas de operação, né? Lembrando que elas são equações. Então é mais fácil nesses casos a gente trabalhar com as próprias equações do que fazer o diagrama de equilíbrio e depois traçar a linha de operação nelas. Como que a gente faz, né, nesses casos? Então, vou colocar aqui, né, como que a gente resolve os problemas sem utilizar o diagrama de equilíbrio. A teoria do método de McCabe-Thiele é a mesma, a base do método é a mesma. Então, os passos que nós vamos seguir são os mesmos. O que vai diferenciar é que agora nós não vamos construir o diagrama, as linhas de operação no diagrama e trabalhar em cima dele. A gente vai trabalhar apenas com as equações mesmo. Então, só para recordar, né? O pontapé inicial do método é dizer, né? É a nossa afirmação que x1 é igual a xd. Sendo assim, olha, do prato 1, o que a gente já tem? O valor de equilíbrio do componente, a fração em equilíbrio, o componente mais volátil no vapor. Resta para a gente determinar a composição de equilíbrio daquele componente, né? A fração molar em equilíbrio daquele componente e equilíbrio com esse vapor. E a metodologia, né? A ferramenta que nós vamos utilizar. Lá antes a gente usava o próprio diagrama. Agora nós não utilizamos, mas nós podemos utilizar a equação da curva de equilíbrio. Lembra que, né, esses dados em equilíbrio no diagrama são fornecidos para a gente pela curva de equilíbrio. Nunca, né? Nunca nesse caso pela linha de referência, sempre pela curva de equilíbrio. E lembra que nós temos uma curva de equilíbrio, né?